E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, sou game designer e serei o novo instrutor do curso Criação de Jogos para Game Designers. O curso ele já está disponível na plataforma da Unhide e o link para acessar o curso também está aqui embaixo. E neste vídeo nós vamos aprender um pouco a como utilizar IA, inteligência artificial, como ferramenta para nos auxiliar ali durante o desenvolvimento de um jogo. Então nós vamos ver como criar, por exemplo, imagens de mockups para quando nós estivermos desenvolvendo o nosso jogo. Então vamos ver um pouco de como utilizar a IA como ferramenta durante o desenvolvimento de um game. Então, pessoal, aqui eu estou com o Bing Imagens aberto. O Bing agora ele tem uma ferramenta de inteligência artificial, aonde a gente consegue digitar o que a gente quer e ele gera imagens muito boas, até muito fiéis para a gente. Aqui eu coloquei a imagem, pedi para ele gerar para mim uma imagem de uma greenhouse, ou uma casa verde, por exemplo. Ele me gerou aqui várias imagens e eu poderia ir trocando essas imagens até chegar num formato que eu quero. E para que serve esse tipo de inteligência artificial? Como game designers, muitas das vezes a gente tem que representar ideias. Ideias de mecânicas, ideias de mundos. Temos que representar ideias. E inteligência artificial como essa nos ajuda a representar essas ideias de formas rápidas e fáceis. Nem sempre digitando no Google a gente vai pegar uma boa referência. Nem sempre a gente tem uma habilidade de ser um bom desenhista. Então aqui, por exemplo, eu tenho esses exemplos que foi Create a Customization Mini Shops on the Genshin Impact with the same graphics. O que eu queria aqui? Aqui eu tinha que explicar uma ideia de uma mecânica que eu estava desenvolvendo e eu peguei o jogo Genshin Impact como referência. E aí eu queria que ele me gerasse algo que não tem nesse jogo ainda, que era uma mecânica de mini shops, que elas ficariam espalhadas pelo mapa, a gente poderia acessar e elas teriam outras funções. Isso não existe. Não existe no jogo, seria uma mecânica nova. E eu teria que documentar isso. Eu tive que documentar todo o detalhamento dessa mecânica. Só que eu tinha que colocar representações visuais para quem fosse ler entender. Ah, entendi. Essa mecânica vai funcionar desse jeito. E como é uma coisa que não existia, não tinha no Google, não tinha no próprio jogo. E aí, como é que eu ia achar isso? Então, eu vim aqui, pedi para ele me gerar essas imagens. Na real, eu acabei usando essa, que se assemelha mais ao que eu queria. Então, eu acabei usando essa aqui. Ó. Se eu clicar, ele me dá em alta resolução. Eu posso baixar, usar. Vocês podem ver que dá para ver que é uma imagem gerada por inteligência artificial, mas que já serve muito para representar ideias, representar o que a gente quer. Aqui embaixo, ó, eu tinha feito um outro teste. Aqui aqui tem uma diferença. Aqui eu botei, ó, Create Customization Mini Shops on the Genshin Impact. Eu não fui muito específico. Quanto mais específico você for no seu texto, melhor. Então aqui ele me gerou alguns mini shops. Eu falei, poxa, legal, mas não é exatamente o que eu quero. Então aqui eu fui mais específico, eu botei with the same graphics. Então aqui ele me gerou imagens com gráficos diferentes, umas coisas mais coloridas, cartunescas, eu não gostei. E aí eu entrei com quase o mesmo texto, só que eu especifiquei com os mesmos gráficos. E aí ele começou a me dar alguma coisa mais real, né, mais parecida com o jogo. Então, o tipo de cor, o tipo de arquitetura. E aí a gente pode ir fazendo esse polimento. Então, as inteligências artificiais, elas servem muito para isso. Como eu coloquei aqui um greenhouse, eu poderia ir especificando, por exemplo, eu posso a monster with three eyes. Então, vou criar um monstro com 3 olhos. E aí ele vai carregar para mim e vai me gerar um monstro ou alguns monstros com 3 olhos. E aí a gente pode ir polindo essa informação e essa informação que a gente colocou para ele gerar para a gente. E aí quanto mais, olha, quanto mais específico a gente for, melhor. Aqui ele me gerou, por exemplo, 4 monstros com 3 olhos. Ah, mas aí eu posso ser mais específico. A Blue Monster with Three Eyes. Aqui são monstros aleatórios. Mas agora eu quero
monstros azuis, porque é isso que vai ter no meu jogo. E aí, a gente pode ir sendo cada vez mais específico e cada vez mais direto no que a gente quer e no que a gente precisa para, olha, bem melhor. Aqui ele me gerou 3 monstros azuis, 4 monstros azuis com 3 olhos. Um tem 2 só 2 olhos, né. Mas ele vai me gerando essas informações. E essa ferramenta do Bing, ela é muito boa, porque ela aqui, ó, está sendo alimentada pelo DALL-E, que é uma inteligência artificial da OpenAI. E geralmente, se você entrar direto no DALL-E, ele vai estar fora do ar, porque é muita gente usando. E você usando aqui pela ferramenta do Bing, ela está sempre online. Então, muito dificilmente, essa daqui vai estar fora do ar. E é a mesma ferramenta, você só está acessando por lugares diferentes. Então, pessoal, utilizar IA é muito importante para a gente como game designer. O uso da IA ainda está sendo muito questionado, porque as pessoas não entendem muito bem como utilizar, não entendem muito bem o que é. Só que IA é uma coisa já muito antiga. Inteligência artificial existe desde os anos 50, agora que está em alta. E não tenha medo, aqui a gente está usando como ferramenta. E é isso que inteligências artificiais são ferramentas, só para ajudar a gente. Como game designer, eu poderia tentar desenhar esse monstro aqui com as minhas habilidades horríveis de desenhista, ou poderia ir no Google, tentar caçar referência, fazer uma montagem, e nessa eu ia perdendo tempo, 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 tempo. Aqui eu gerei a imagem específica que eu queria em 10 segundos. Isso, no meu dia a dia, é muito bom. E você, como game designer, conhecendo e sabendo utilizar essas ferramentas, você ganha muito em precisão, em comunicação e uma das coisas principais que é em tempo. Com isso aqui, você diminui ali o seu escopo e acelera o seu desenvolvimento muito, assim. Então, essa ferramenta eu acho uma das melhores e uma ferramenta muito precisa. Então fica aí a dica para vocês. Durante os desenvolvimentos de vocês, precisam criar imagens, expressar ideias mecânicas, criar mockups. Utilizem a ferramenta, é a ferramenta de imagens do Bing, que ela tem ali um gerador de imagens, né, de inteligência artificial. E aí, pessoal, gostaram dessa dica? Essas e outras ferramentas e dicas você pode encontrar no meu curso Criação de Jogos para Game Designers, onde nós vamos ver ferramentas, documentações, estratégias, técnicas para a criação completa de um jogo. E lembrando, pessoal, na nossa plataforma da Unhide, você tem planos individuais, trimestrais, semestrais e anuais, onde você vai poder aí acessar todos os nossos cursos e, claro, ter uma base ali de conhecimento muito ampla até para a criação do seu jogo.